Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar onde iremos fazer a apresentação do nosso software Business Planner versão Angola. Vamos só aguardar mais uns minutos que mais participantes se juntem até nós e dentro de 2 minutos iniciamos. Ok, mais uma vez sejam bem-vindos. Como disse, este webinar tem como objetivo fazer mais uma vez uma demonstração em tempo real daquilo que são boas práticas de utilização deste software, bem como também as novas funcionalidades desta nova versão. Obviamente aqui será numa lógica de como construir um projeto de investimento utilizando esta ferramenta. Este software Business Planner é presentemente a versão 2.0, uma nova versão que lançamos há sensivelmente um mês e meio. É um software e esta versão será exclusivamente direcionada para o mercado angolano. É uma ferramenta que já está a ser comercializada no mercado angolano há sensivelmente 10 anos. Tem sofrido evoluções. Ela começou por ser uma ferramenta que estava dividida em três, portanto havia um software para estudo de viabilidade, havia um software para planos de negócio e planos estratégicos, e nesta altura a versão premium agrega estes três módulos. É precisamente essa versão que iremos apresentar e que o Rui Alves irá já de seguida iniciar. O Rui é nosso parceiro, é consultor e parceiro na área de desenvolvimento de ferramentas de gestão. Portanto, feita esta introdução, Rui, estás à vontade. No final, teremos aqui também espaço para questões que desejem colocar e mantermos alguma base de diálogo à volta do software e qualquer questão que tenham para esclarecer, estão à vontade. Rui. Ok, obrigado, Ângelo. Boa tarde a todos, espero que se encontrem bem. Portanto, como o Ângelo disse, nós vamos aqui abordar para além de abordarmos o software Business Planner, vamos abordar as características e as características do software, vamos abordar também toda a metodologia que o software utiliza para a criação e para o desenvolvimento de projetos de investimento. Não estamos só a falar de projetos de investimento ou estudos de viabilidade, estamos também a falar nas outras componentes, como o plano de negócios, o plano estratégico. O objetivo não é fazer digamos, não será isto uma formação, até porque suponho que não são utilizadores ainda do software Business Planner, mas tentar-vos mostrar como é que esta ferramenta, primeiro, ela consegue ser uma ferramenta ágil para o desenvolvimento destas aplicações ou destes projetos, e depois como ela pode ser fácil de utilizar com a inserção de simplesmente meio de dados que são essenciais para o projeto e que automaticamente a aplicação vai fazendo esses cálculos por nós. Portanto, em vez de estarmos a trabalhar com ferramentas complexas como ficheiros de Excel, às vezes mais complexos, tudo o que é ligado à área do projeto de investimento, do estudo de viabilidade, do plano de negócio ou plano estratégico, isto está embutido dentro da aplicação. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã, portanto, para fazer aqui
esta apresentação. Portanto, eu já estou aqui no ecrã, perdão, já estou aqui no ecrã do Business Planner. Este é o ecrã inicial da aplicação. Esta é a versão Angola que eu estou a utilizar, mas existe uma outra versão Cabo Verde, existe uma versão também em Portugal. Portanto, eu vou só explicar muito rapidamente como é que é composto o software. O software ele funciona como projeto, portanto eu posso criar um novo ou abrir um projeto já existente. Cada projeto tem um conjunto de fecheiros que automaticamente é o software que faz essa gestão e portanto, o utilizador não tem que se preocupar rigorosamente com isso, ou seja, é como se estivesse, basicamente, como se estivesse a trabalhar com um fecheiro de Word ou um fecheiro de Excel, mas é o software que faz essa gestão. E ele está dividido em três áreas. Nomeadamente, esta versão que eu estou aqui a demonstrar é a versão Premium, a versão mais completa. Existe uma outra versão Professional, que só tem o plano financeiro. Esta versão Premium permite desenvolver o plano financeiro ou o estudo de viabilidade, portanto, tudo o que são os mapas e os cálculos inerentes à área e ao estudo de viabilidade diária do projeto de investimento, o plano de negócios, digamos, toda a área composta de texto e de enquadramento associada a um plano de negócios, a um business plan, e depois um plano estratégico que é um componente extra que o software tem e que permite ser utilizado, nomeadamente, ou para corroborar ou digamos, servir de anexo aos projetos que nós vamos desenvolver, ao projeto de investimento, ou, como muitos utilizadores, muitos clientes nossos utilizam, para, nomeadamente, empresas que já existam, onde às vezes é necessário fazer o ênfase à alteração estratégica que permite justificar o investimento que se vai fazer ou o planeamento que se vai fazer. Então, este plano estratégico pode ser muito útil. De referir que muitos dos mapas, ou alguns dos mapas que estão no plano estratégico, estão também dentro do plano de negócios, e alguns mapas financeiros que o plano de negócios usa também estão dentro do plano financeiro. Ou seja, significa, quando eu há bocado comecei a dizer, porque esta ferramenta permite tornar muito mais ágil o desenvolvimento de um projeto de investimento ou de um planeamento de um projeto, um estudo de viabilidade, é porque eu não tenho que estar a repetir há determinadas informações, determinados quadros que eu não tenho que estar a repetir porque ele de facto já os preenche e vai associá-los depois noutras áreas. Portanto, como vos disse, plano financeiro e plano de negócio e plano estratégico é a base do trabalho desta aplicação. Eu vou começar pelo plano de financeiro, mas antes até de ir ao plano financeiro, só explicar aqui um bocadinho estes botões que estão aqui em cima são os botões principais do programa. Ele tem dois separadores, um separador fecheiro e outro separador de ajuda. Na ajuda tem todas as ajudas necessárias para trabalhar com o software, um tutorial que está disponível dentro do software que explica passo a passo como é que eu posso trabalhar com as funcionalidades. Temos uma ajuda online também, portanto, e é a partir daqui que nós, a partir daquele separador, que temos a parte do suporte técnico. Depois, nestas áreas, daqui a bocadinho já vou referir mais alguns pormenores relativamente aqui a algumas opções, nomeadamente os relatórios, como gerar alguns relatórios, a opção de transferir, que é a opção colaborativa, ou seja, se eu tiver mais do que um utilizador que tenha a licença do Business Planner, eu consigo enviar fecheiros consigo enviar o meu projeto para esse colega ou para esse colaborador e estarmos a trabalhar em equipa. E a opção de criar a cópia que permite criar uma cópia do projeto, como já vou explicar. Bom, mas vamos ao plano financeiro. O plano financeiro, ou o estudo de viabilidade, nós, não só no plano financeiro, mas no plano de negócios, se repararem, ele está dividido nestes menus, submenus que estão disponíveis aqui nesta árvore. Ou seja, estes menus, o que eles permitem, o que nós fizemos foi enquadrar toda a estrutura de um plano de negócios, enquadrar toda a estrutura de um plano financeiro, de um estudo de viabilidade, e colocá-la dentro do programa. Existem várias maneiras de desenvolver um projeto de investimento, várias maneiras de desenvolver um plano de negócios, mas nós aqui pegámos em algumas características, até porque este software tem tido uma evolução histórica muito interessante, porque ele está a trabalhar também dentro da academia, dentro das faculdades. Nós temos alguns protocolos com algumas faculdades e politécnicos realizados cá em Portugal, nomeadamente até para apoio a startups
o software está a ser utilizado. Então, nós aqui o que fizemos foi seguir uma lógica, digamos, um enquadramento teórico do que é desenvolver um estudo de viabilidade, um plano de negócio ou um plano estratégico e aplicá-lo dentro do programa. Isto permite que quem estiver a trabalhar com a aplicação não tenha que estar a inventar a roda, digamos assim, ou seja, permite seguir passo a passo, que é como se fosse um manual, um guia que permite guiar desde o primeiro passo até à finalização do projeto, todo o desenvolvimento de um plano de negócios. Neste caso, o plano financeiro, digamos, é aquele que tem a maior componente de mapas, de cálculo. Nós temos um mapa principal, que é o número 1, que é os pressupostos. É aqui que eu desenvolvo e que eu coloco todos os pressupostos como taxas que eu vou utilizar, as taxas de inflação, taxas que vão estar relacionadas com o risco e com a rentabilidade do projeto, as taxas de pagamentos ao Estado, de segurança social, etc. Portanto, são os pressupostos básicos do programa. E depois passamos para a primeira área. Nós temos isto planeado de forma que os utilizadores consigam trabalhar em 3 áreas distintas. Para fazer um projeto de investimento, nós precisamos ter 3 áreas, até chegarmos à área concreta de análise dos dados. Precisamos ter o investimento, é a primeira componente, e a esse investimento está relacionado as depreciações e as amortizações desse próprio investimento. Depois a parte de exploração, que vai dar origem aos cash flows de exploração, onde temos os rendimentos, venda de produtos, mercadorias, prestação de serviços, e os gastos com compras de matérias-primas, de mercadorias, gastos com fornecimento de serviços externos, gastos com recursos humanos, etc. Portanto, a parte do rendimento de exploração, e depois temos a parte do financiamento. Ou seja, a parte do financiamento é a partir do momento em que eu defini o que é que eu vou investir, o que é que eu quero, o que é que eu vou ter como investimento em exploração, ou cash flows de exploração, aí eu depois vou desenvolver e vou configurar o meu financiamento. O programa também tem a possibilidade de fazer isso. Portanto, eu vou começar então pelo primeiro. Eu estou aqui a demonstrar esta é a demonstração, portanto é aquilo que nós temos disponível como ilustração, mas como já tem alguns dados preenchidos, facilita bastante para aquilo que nós estamos facilita um bocadinho este webinar. Dentro aqui do mapa do resumo de investimentos, já são dados que estão colocados. Existe um mapa que é o resumo, ou seja, eu consigo visualizar, não só graficamente, como também em termos de mapas, o tipo de investimento e o volume de investimentos que eu tenho nestas áreas. E através deste menu, imobilizações corpóreas ou incorpóreas, é aqui que eu defino quais são os meus investimentos. Portanto, se eu aceder aqui ao investimento básico, por exemplo, eu tenho aqui definido estes 4 investimentos, que eu já os coloquei no ano 0. Se eu quiser colocar mais um investimento, basta eu chegar aqui ou mais, ou se eu quiser remover, chegar aqui este botão e removo, eu consigo adicionar mais linhas, ok? Portanto, tudo o que são linhas, estes mapas são dinâmicos, eu posso adicionar as linhas que eu quiser. Sempre que eu tiver mapas com esta configuração, significa que eu posso adicionar item a item, ou seja, eu posso definir um investimento, 3 investimentos, como posso definir 100 investimentos, eu posso colocar lá 100 linhas. Isto permite-me que ao lançar os investimentos desta forma, mais à frente eles venham a ser utilizados nas depreciações, e já não tenho aqui os de inserir novamente nas depreciações, basta só depois inserir as taxas, como eu já vou explicar. Portanto, mas a maneira como o software está a funcionar, como nós utilizamos a metodologia de viabilidade dos cash flows descontados, ou discounted cash flow, o ano 0 aqui é onde nós devemos colocar o investimento inicial, ou seja, sempre que nós estamos a trabalhar com o investimento inicial, e isto é um exemplo de um investimento começado em 2020 e acabar em 2024, estes valores também são variáveis, ou seja, eu posso chegar aqui às definições e alterar o número de anos. O software permite até 20 anos, okay? Eu posso utilizar mais do que 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, os anos que eu quiser definir para o projeto de investimento, o máximo são 20 anos. Permite também trabalhar com mais do que uma moeda, ou seja, eu aqui defino a moeda, aqui neste caso tenho dólares, mas posso definir kwanzas, posso definir euros, posso definir a moeda que eu quiser. O software permite trabalhar com várias moedas. No caso do ano 0, ou no caso do início do investimento, ou seja, eu vou utilizar a metodologia do ano 0 porque
isto, o ano zero significa que é o ano 2020, é o primeiro ano, mas é o arranque do investimento. Em vez de eu colocar aqui na primeira coluna em 2020 este investimento, estou a colocar no ano zero. Portanto, e é desta forma que o software utiliza as funcionalidades necessárias para os cash flows descontados. Tem várias opções: equipamento de transporte, equipamento administrativo, equipamento biológico, outras imobilizações, etc. Referi que todos os dados que estão aqui são dados colocados por mim, para efeitos de demonstração, portanto o software quando vem com os dados completamente vazios, não existem dados nenhuns. A partir do momento em que eu coloco aqui o investimento, há depois eu depois tenho que definir quais são as depreciações, não é? As amortizações que eu vou ter ao longo do projeto. Então, neste menu 3, nas imobilizações corpóreas, por exemplo, no equipamento básico, eu tenho cá aquilo que eu coloquei aqui no investimento, nestas células, que são aquelas quando estão amarelas significa que são células editáveis. Aquilo que eu coloquei aqui como investimento, ele vai aparecer exatamente na área de amortizações. E então aqui eu posso definir investimento a investimento a taxa de amortização. Eu posso ter uma taxa de 20% para um determinado item e posso ter outra taxa de amortização para o outro. Neste caso aqui estou a definir, posso definir aqui uma taxa de 25% especificamente para este investimento, que é as tareas de distribuição. Ok? Portanto, a partir daqui o software faz o cálculo automático das amortizações e das depreciações. Tudo isto é depois automaticamente integrado ajustando no programa, ou seja, no balanço e na demonstração de resultados e nos mapas depois da viabilidade, estes dados são automaticamente integrados mais à frente. Então, eu aqui já resolvi de uma forma muito rápida e como podem ver, é muito intuitivo de navegar dentro do programa. E como vos disse, estes botões aqui permitem adicionar os itens que eu quiser, ou seja, não me limita só a colocar 2 ou 3 ou só um, eu posso colocar aqui 100 à vontade. A partir do momento em que eu defini o investimento e as depreciações, eu agora já tenho a primeira digamos, variável deste triângulo do estudo de viabilidade, que é o investimento. Então eu passo agora para a área da exploração, rendimentos e gastos, ou seja, o ponto 4 e o ponto 5 é aquilo que me vai permitir definir o que é que vai ser o meu cash flow de exploração ao longo dos anos do projeto. Como eu vos disse, eu tenho aqui 5 anos, que é só em termos de exemplificativos, mas podia ter muito mais. Nos rendimentos de exploração, o que é que eu tenho? O programa, nesta nova versão, nós adicionamos um novo componente de trabalhar a partir de mercados. Ou seja, o utilizador poderá trabalhar com vários mercados. Neste caso, eu tenho aqui definido como mercado nacional ou mercado de exportação, mas eu posso vir aqui a definições e nas definições eu tenho aqui mercado 1, mercado nacional, mercado de exportação. Eu posso alterar aqui esta designação e automaticamente o software muda a designação do mercado. Ou seja, eu consigo trabalhar, neste caso, estar a trabalhar com 2 mercados e que normalmente, ou seja, em termos de projeção final vai dar ao mesmo, porque o software o que faz é os cálculos de rendibilidade e os cálculos que vão depois para a demonstração de resultados são as vendas ou são as vendas de serviço ou de produtos e digamos que é o somatório final, mas em termos de relatório ou em termos de análise pode ser interessante eu definir ou distinguir os mercados desta forma. No caso do mercado de exportação, portanto, eu vou aqui, nós temos aqui venda de produtos, mercado 1 e mercado 2, eu na venda de produtos não tenho nada, ou seja, é o pressuposto que esta empresa presta serviços e vende mercadorias, portanto, se eu não vender produtos, ou seja, se eu não tiver produção e não vender esses produtos, estes mapas ficam em branco, não são necessários preencher, e aqui neste caso eu tenho projeção de mercadorias para o mercado nacional, designei aqui uma que é a Box 1 e a Box 2. Se eu chegar aqui e definir uma box 1, 2, 3, eu simplesmente chego aqui e digo qual é que é as quantidades que eu vou vender. Imaginem que eu quero vender 15 mil, ok, ou 15 mil. E eu posso chegar, selecionar uma e copiar para as outras, automaticamente o software incorpora isto. Ou seja, mais uma vez isto não é Excel, mas ele tem muitas das funcionalidades que o Excel tem, ou daquilo que nós estamos habituados a trabalhar com o Excel. Depois chego aqui neste produto, que é a Box 1, 2, 3, posso definir aqui o meu preço,
posso inserir o preço ou posso copiá-lo. Portanto, eu aqui estou a dar o exemplo seguinte, que é, imaginem que eu tenho no segundo ano, a partir do terceiro ano, o preço aumenta e eu posso definir aqui que o preço vai aumentar. Se repararem aqui em baixo, automaticamente o software fez o cálculo. Portanto, eu não tenho que estar a calcular, digamos, estar a calcular, fazer os cálculos à parte e colocar só os valores já calculados. Eu vou aqui apagar isto, que é para depois mostrar mais à frente. E como viram, agora aqui apaguei o outro produto e já só estou a contabilizar estes. Ou seja, tudo que isto também é importante também perceberem que tudo o que estão a trabalhar aqui no software, se tiverem, à medida que vamos construindo o projeto de investimento, e nós sabemos todos que temos uma ideia, ou quando estamos a trabalhar para um cliente, estamos a desenvolver um projeto e existe uma série de pressupostos, mas à medida que vamos negociando com o banco, ou à medida que vamos avançando com o projeto, vamos moldando e vamos analisando determinados pressupostos e vamos podendo, aquilo que nós fizemos ao início do estudo de viabilidade, vamos poder alterar. E aqui o software permite fazer essas alterações, mudar preços, mudar produtos, mesmo com projetos que já estejam concluídos. Em termos de mercadorias, por exemplo, funciona a mesma coisa. Eu, neste caso aqui, tenho no mercado de exportação e defini três mercadorias para áreas, para zonas específicas. Uma de exportação para a Europa, uma para a Índia e outra para a China. Portanto, é um exemplo que está aqui definido. Portanto, tenho a parte de exploração feita, depois tenho a parte dos gastos de exploração, os custos das mercadorias. Da mesma forma que eu defini as mercadorias, eu aqui basta-me só definir a margem que eu vou aplicar ou que vou aplicar como custo e o software automaticamente faz o cálculo dos valores do custo das mercadorias. Existem depois também consumo de matérias-primas, se for esse o caso. Eu não referi ainda agora, mas posso aqui referir a questão do IVA, ou seja, o software permite calcular nos rendimentos de exploração, eu definir nas prestações de serviço ou nas mercadorias IVAs para cada um dos itens. Eu aqui tenho um IVA a 14%, mas eu posso definir com IVA, a box 1 pode ter 5% ou 6% e a box 2 pode ser vendida a 14%. Isto pode ser importante se nós estivermos a vender isto para mercados diferentes ou se estivermos a vender produtos que estejam a vender ou até a comprar produtos que tenham taxas diferenciadas de IVA. Okay? Por exemplo, cá em Portugal nós temos taxas diferenciadas de IVA em função de determinados produtos, mas também temos taxas diferenciadas de IVA em função se estamos a vender ou a comprar no mercado, no continente ou nas ilhas, nos Açores ou na Madeira. E isso pode acontecer também em Angola e pode acontecer também noutras partes do globo. Portanto, voltando aos gastos, à parte da exploração, temos os FSEs, portanto tem aqui uma zona onde é possível chegar e definir custos que eu vou ter com combustíveis, com água, com seguros, com comunicação, com despesas de representação, rendas e alugueres ao longo do projeto. Os gastos com pessoal, portanto, o software faz sempre aqui um resumo do que são os gastos pessoal, mas eu tenho aqui uma opção que é o mapa detalhado de pessoal e remunerações, onde estas funções, estas designações são alteradas pelo utilizador, ou seja, estas que estão aqui, qualquer um de nós pode chegar aqui e colocar os nomes que quiser, pode adicionar mais, ou seja, pode chegar aqui também a adicionar mais ou retirar estas linhas, definir quantos trabalhadores é que estão projetados ao longo do projeto e depois o nível de remunerações para o programa depois calcular, fazer o cálculo das remunerações dos gastos com os recursos humanos, com o pessoal. Depois temos outros gastos também, são coisas em função, em princípio, mais insignificantes, que será ter maior impacto para projetos que já tenham históricos. A partir daqui, basicamente, o software já começa a calcular algumas variáveis, nomeadamente a variação de fundo de maneio, os créditos concedidos a clientes, as necessidades de inventário, os créditos obtidos a fornecedores, os créditos concedidos ao Estado. Portanto, há aqui uma série de mapas que o software começa logo a calcular a partir do fundo de maneio. Definimos investimento, definimos exploração, gastos e rendimentos e agora temos o financiamento. De que forma é que eu vou financiar o meu projeto? Então o software tem aqui umas ferramentas muito interessantes para definir os financiamentos. Ele tem simuladores e tem motores de cálculo para calcular as prestações e calcular os empréstimos
tal e qual como um banco eventualmente calculava. No resumo da dívida, o software funciona com dívidas históricas e dívidas novas. Se eu estiver a trabalhar com um projeto histórico, eu consigo incorporar um empréstimo, imaginem que eu tenho desde o ano passado, mas como eu estou a fazer uma reestruturação da empresa, ou estou a fazer um investimento para a ampliação de instalações, por exemplo, não é? Compra de armazéns ou desenvolvimento de uma linha de produção. Isso é uma empresa que já existe, é natural que ela tenha algum financiamento já a decorrer. Então eu consigo, com esta opção, fazer o planeamento para os próximos anos, para os anos previsionais dos empréstimos. No caso dos empréstimos novos, portanto, o programa permite mostrar e calcular quais são as necessidades de financiamento. O programa calcula as necessidades de financiamento, portanto, aqui nos capitais alheios, por exemplo, veem que ele tem aqui uma necessidade de financiamento neste valor e como é que eu vou incorporar planos de empréstimos. Neste menu, planos de financiamento, no 7.3, eu tenho a possibilidade de adicionar. Neste caso aqui eu tenho um exemplo já calculado, mas eu vou aqui exemplificar. Imagina que eu tinha dentro deste projeto, havia um novo financiamento que era de $100 mil, que eu tinha que financiamento para uma compra de uma máquina específica. Então eu chego aqui e calculo, vou adicionar um novo plano, digo aqui qual é que é o banco, isto é optativo, e depois vou aqui indicar o valor do financiamento. Imagina que seriam $100 mil a uma taxa de 7%, com um prazo de financiamento de 24 meses, por exemplo, 2 anos, pagamentos mensais, trimestrais, quadrimestrais, aquilo que for, vamos pôr isto a decorrer no início de 2020, podia ser outra data. Tipo de prestações são constantes, as amortizações são constantes, ou seja, isto é cálculo financeiro, se eu tenho impostos associados, se tenho imposto de selo, se tenho taxa de IVA, e depois como é que eu vou negociar o projeto. Se é sem períodos de carência, se é normal, sem períodos de carência ou deferimento, se vou ter períodos de carência, ou seja, onde não existem reembolsos do capital, mas eu vou pagar juros ao banco, ou se existem períodos de deferimento, ou seja, durante o qual eu nem sequer não reembolso, nem faço pagamentos pagamentos de juros ao banco ou a qualquer entidade que me esteja a financiar. Portanto, eu aqui vou utilizar esta opção, vou carregar no botão calcular plano de pagamentos e automaticamente ele adicionou o plano 2 e fez o cálculo automático do meu plano, ou seja, prestação a prestação. O que ele fez foi, mês a mês, calcular o pagamento, quanto é que eu vou reembolsar capital, qual é o montante em juros e qual é que é o montante no final. Todos estes valores que estão aqui, que estão a ver, eles são automaticamente integrados dentro dos mapas do projeto. Ou seja, não têm que copiar nada, automaticamente o software aproveita os montantes de cálculos de juros, etc., coloca em custos financeiros, montante de reembolsos vai amortizar no balanço a zona de financiamentos, portanto, ele faz automaticamente este cálculo. Isto eu consigo fazer até 10 planos aqui. E para além disto, estes são mapas, tudo que eu fizer aqui de financiamento, automaticamente ele está a integrar dentro do programa. Mas nós nesta versão criámos uma nova funcionalidade que é o simulador. O simulador o que é que permite? Eu ouvi alguns clientes que nos diziam que gostavam muito desta opção, porque o software isto é cálculo financeiro puro, ou seja, eu posso chegar aqui e imprimir isto e ir ao banco e negociar com o banco porque tenho uma informação de cálculo financeiro. Este cálculo financeiro é mais complicado de fazer em folhas Excel, mas o software faz isto de forma automática. Mas estes mapas, sempre que eu criava aqui um plano de empréstimos, ele é automaticamente integrado. Se eu integro dentro do projeto de investimento, eu estou a influenciar o projeto de investimento. Então nós criámos esta opção de simulador. Eu aqui vou pagar este plano. Esta opção de simulador o que é que permite fazer? Permite simular de uma forma livre, sem qualquer ligação ao projeto de investimento. Eu, se quiser, até posso arrancar o business planner vazio, sem nada, e carregar no botão simulação e estou a trabalhar no simulador de empréstimos ou de financiamentos e permite-me criar uma simulação, ou seja, permite-me simular da maneira que eu quiser qualquer plano sem que ele esteja ligado. Imaginem que eu estava a negociar antes do projeto e eu não queria já incluir no projeto um determinado empréstimo de uma máquina. E essa máquina eu ainda não queria incluir porque estava em fase de negociação. Então eu podia chegar aqui e dizer, ok, vou fazer uma simulação de $100 mil a 7%,
isto para 36 meses, numa prestação mensal, e até podemos pôr isto a partir de dia 1, sei lá, dia 1 de junho. Pronto, a partir de 1 de junho entra o meu... E eu quero negociar isto com dois períodos de carência. Pronto. Significa que eu durante 2 meses, ou 6, vamos supor, 6 meses eu não pago capital, só pago juros. Se eu fizer calcular plano de pagamentos, automaticamente o software calcula-me todo o plano. Okay? Vamos ficar aqui, reembolso capital 0, cálculo de juros sim, porque de facto escolhi o período de carência, tenho aqui 6 meses, neste caso são meses, 6 meses de período de carência, e o software fez o cálculo. Eu agora guardo esta simulação, posso imprimir, posso exportar para Excel se quiser, para trabalhá-la de melhor forma, se posso integrar até disto todos os mapas que eu já tenho. Como disse, este simulador é como se fosse uma ferramenta extra do próprio Business Planner, mas posso guardar esta simulação. Se eu guardar esta simulação, pronto, fim demo. Se eu guardar esta simulação e fechar isto, significa que eu, quando vier aqui ao software, eu posso voltar a abrir. Imagina que eu ia ao banco e passado um tempo o banco dizia-me que, ok, tínhamos negociado, mantens o mesmo prazo, mas a taxa é diferente. Então eu venho ao simulador, abro a simulação, vou buscar o meu plano de financiamento que eu tinha guardado e vou alterar a taxa. Eu tenho aqui uma taxa e o banco dizia, ok, esta taxa é de 5,5. Ok? Conseguimos baixar a taxa. Calcular plano de pagamentos, automaticamente, como viram, ele recalcula tudo. E mais uma vez, eu guardo a simulação se quiser e o programa fica com a simulação guardada. Portanto, esta simulação, eu não estou a trabalhar, ou seja, estou a trabalhar dentro do Business Planner, mas este plano de empréstimos não está a afetar a análise do meu projeto de investimento que eu estou a trabalhar aqui. No entanto, se eu achar, ou se esta simulação chegar a vias de facto, ou seja, se o banco aprovar e se eu achar que aquela simulação já atingiu, é aquilo que eu quero, que eu posso utilizar dentro do programa, então eu dentro do próprio projeto eu posso vir aqui integrar, ou seja, no menu 7.31, por exemplo, eu tenho esta opção daqui de abrir ou de importar simulação, eu vou buscar a simulação e o programa adicionou-me o plano número 2, exatamente aquela que era a simulação. Ou seja, peguei numa simulação que na altura não estava a influenciar rigorosamente nada o projeto de investimento, fui importar essa simulação, porque já estava validada, e automaticamente essa simulação passa a fazer parte do meu projeto de investimento. E a partir daqui, todos estes dados que estão aqui visíveis estão a influenciar a análise do projeto. Okay? Portanto, esta é uma ferramenta bastante útil, porque é uma área que normalmente é muito utilizada, que é o cálculo dos empréstimos, cálculo do financiamento, simulações, negociação com o banco, negociação com o investidor, e nós colocámos esta ferramenta muito interessante que permite utilizar cálculo financeiro, matemática financeira, para poder, de uma forma muito rápida, como viram, criar um projeto, um plano de empréstimos, um plano de pagamentos e depois incorporá-lo diretamente no projeto. Portanto, a partir daqui nós já temos as 3 variáveis definidas. Investimento, a parte dos rendimentos de exploração e dos gastos de exploração, ou seja, cash flow de exploração, e a parte do financiamento, ou seja, a partir daqui temos os mapas já totalmente preenchidos. A demonstração de resultados, o orçamento de tesouraria, é um dos mapas também utilizados, o orçamento financeiro, outro dos mapas muito utilizados e que muitas vezes é muitas vezes pedido pelos financiadores ou pelos investidores, o balanço, aqui tem uma zona onde permite verificar se o balanço está equilibrado ou não, e o programa faz esse equilíbrio automaticamente a partir de que os dados estejam coerentes. Okay? Os cash flows previsionais do projeto, aqui o software vai calcular os cash flows de exploração e os cash flows de investimento, tal e qual usando as metodologias que são ensinadas nas faculdades, nas universidades. A análise de cash flow, e aqui sim o programa chega e calcula já os 4 indicadores mais utilizados no estudo de viabilidade. O VAL, o valor atual atualizado líquido, ou valor atual líquido, que significa o excedente que eu vou ter no final da projeção de retorno de investimento, a taxa interna de rentabilidade, a taxa que o projeto tem de rentabilidade, o prazo de recuperação do projeto, se eu tenho um projeto para 5 anos, neste caso ele aponta para 3,25 anos, a recuperação, o payback, significa que é um projeto viável, e a taxa de retorno, ou seja, significa que por cada $1 que eu vou investir, eu vou ter de retorno 2,05. Ou seja, significa que eu aqui tenho
uma série de indicadores de estudo de viabilidade que foram calculados de forma automática a partir dos dados que eu coloquei em investimentos, na exploração, rendimentos e ganhos e no financiamento. Depois temos também um dashboard de decisão, que é muito interessante de utilizar. Cá em cima, se verificarem, o software tem estes campos. Isto permite o quê? Permite fazer simulações. Ou seja, sem que eu tenha que mexer a montante nos dados, eu consigo, alterando aqui determinados pressupostos, fazer com que o software me mostre cenários otimistas ou pessimistas. Isto pode ter muita importância se eu tiver que simular um cenário, por exemplo, pessimista. Ok, eu desenvolvo um projeto de investimento de determinado pressuposto e a seguir quero verificar, ok, se as condições não forem assim tão boas, será que o projeto continua viável? Isto pode ser importante para dizer ao meu cliente, ou se eu estou a fazer um projeto de investimento para a minha empresa, se eu estou a trabalhar com um risco muito elevado ou com baixo risco. Por exemplo, eu aqui posso dizer, ok, se os gastos aumentarem 10%, ou neste caso 5%, o que é que acontece ao projeto? Como viram, ele ainda se mantém. Eu vou aqui alterar para 10, se os gastos aumentarem para 10, se os gastos aumentarem para 15, e se os gastos, já começa a ter aqui alguns saldos negativos. E se os gastos aumentarem para 20%? Então 20% já tem aqui os dados todos negativos. Então significa, se eu tiver um aumento dos meus custos de 20% ao longo dos 5 anos, eu posso vir a ter problemas e o projeto não é viável. Se eu quiser anular a simulação, basta colocar outra vez 0 e o software volta ao princípio. Neste caso, este gráfico aqui mostra, de uma forma muito interessante, a distância ou a taxa que é utilizada para o cálculo, para o cálculo do VAL e a taxa eterna de rentabilidade. Ou seja, nós sabemos que quanto mais afastado estiver a taxa a TIR da taxa de atualização que eu trabalhei, mais viável se torna o projeto. Okay? E esta taxa foi calculada a partir daqui desta opção. Okay? Neste caso aqui é uma taxa de atualização de 0,79, 0,77, que é calculada a partir desta metodologia que é o WACC, ou a ponderação dos capitais próprios. Depois temos outra área de sensibilidade, de análise de sensibilidade, que permite também fazer mais umas simulações, onde eu consigo calcular alguns indicadores, mudando aqui alguns pressupostos e verificar se o projeto digamos, é afetado ou não e de forma que é afetado por estas alterações. E depois temos os indicadores de síntese, okay? Os indicadores-chave, os cash flows, aquilo que nós vimos, com outro tipo de gráfico, um mapa mais sucinto do balanço e com um gráfico mais exemplificativo do balanço, e depois os indicadores de análise económica e financeira, a variação dos rendimentos, a margem de segurança, as autonomias financeiras e a solvabilidade, são indicadores muito, muito interessantes para mostrar aos investidores e que normalmente são indicadores que procuram. E depois, tanto na demonstração de resultados, por exemplo, nós temos os EBIT, os EBITDA, os resultados operacionais, não é? O EBIT, o EBITDA, eles estão cá todos e são todos calculados e estão visíveis para que possam ser impressos. Aqui nesta opção permite fazer os dados históricos, se eu estiver a trabalhar com uma empresa que já exista e estiver a trabalhar num projeto de reestruturação ou num novo investimento para a empresa, um alargamento de instalações, uma expansão do negócio. Se é uma empresa que já existe, é importante que eu coloque esses dados históricos e o programa tem essa funcionalidade. Esta é a parte que mostrei, a parte digamos, de plano financeiro. Depois temos uma segunda parte, que é a parte do plano de negócios. O plano de negócios já combina mapas, que são os mapas que nós desenvolvemos, com alguns modelos estratégicos e alguns modelos de análise, como as 5 forças de Porter, como a análise SWOT, etc., com o texto. O software tem estes ícones aqui de lado que mostra, ou seja, se verificarmos, estes significam que são mapas de cálculo e estes significam que são texto. No sumário executivo, por exemplo, eu tenho aqui a opção, ele está a branco, mas tem a opção de eu colocar texto. Ele abre, qualquer destes mapas, abre um editor de texto, onde é possível eu colocar o texto que eu quiser. É como se eu estivesse a trabalhar no Word. Posso formatar da forma que eu quiser, posso ordenar, posso colocar bullets, posso fazer o que eu quiser, ou seja, é como se estivesse a trabalhar com um editor de texto normal. Depois, e a partir daqui, o software segue uma série de menus, ou seja, tem um flow, digamos, um percurso para eu desenvolver um plano de negócio que é muito intuitivo e que é basicamente aquilo que é utilizado para desenvolver um plano de negócios.
algumas adaptações, depende do setor, do tipo de negócio que eu estou a trabalhar, mas garantidamente que esta é a linha que é utilizada pela grande maioria das empresas, na grande maioria dos negócios. Como os textos são de livre composição, então eu consigo depois colocar também aqui o meu cunho. No entanto, há determinadas zonas, eu vou aqui a esta zona que é 2.9, localização das instalações, eu já tenho aqui texto colocado. Se eu vier aqui ao texto, ao editor de texto, eu, como utilizador, que estava a trabalhar no projeto, e eu é que defini este texto, eu é que parametrizei este texto. E se quiser, eu posso até pôr o texto como eu quiser, ou seja, bold, posso alterar e editar o texto da forma que eu quiser. E posso ainda inserir mapas. Tem esta opção aqui de inserir mapas, não, fotografias ou imagens ou tabelas. Eu aqui, neste caso, estava a trabalhar no tópico que é localização das instalações, descrevi a localização das instalações e acrescentei um mapa para melhor exemplificar. Ou seja, tudo isto depois é impresso é gerado a partir para o relatório. Mas existem algumas opções que nós criámos aqui uma ferramenta que permite, como eu disse no início, este software, o objetivo principal é tornar o preenchimento e o desenvolvimento de um projeto de investimento de uma forma muito ágil, muito rápida, muito simples, muito imediata, para que o consultor ou o gestor não perca muito tempo com folhas de cálculo e com cálculos e que verificar se as folhas de cálculo têm erros ou não. Ou seja, o software está preparado para que muitas das coisas sejam logo pré-preenchidas pelo software. E temos aqui algumas opções, nomeadamente, por exemplo, vou dar aqui opções de objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos é uma das opções que são importantes de definir num plano de negócio, ou seja, quais são os objetivos estratégicos para a empresa. E nós temos esta opção, e se eu carregar no mais, o software vai adicionar linhas já com opções pré-preenchidas. Ou seja, imaginem que eu tenho, se um dos objetivos é aumentar o rendimento, aumentar as vendas, então eu já tenho aqui um objetivo estratégico que é aumentar a receita. E depois só tenho que escrever aqui qual é que é a descrição ou qual é a justificação que eu dou para este objetivo. Se eu adicionar aqui mais, imaginem que outro objetivo seria apostar no mercado internacional. De que forma é que vamos apostar no mercado internacional? Olha, vamos apostar desta maneira. Portanto, o software já permite adicionar aqui, já adianta uma série de itens que me permite, em vez de estar a pensar naquilo que eu tenho que escrever, o software já enquadrado, neste caso, com os objetivos estratégicos, porque ele muda. Se nós viermos aqui, por exemplo, às 5 forças de Porter, este modelo, que é muito conhecido para analisar digamos, a competitividade e a atratividade do setor, eu tenho aqui esta opção de novas entradas, por exemplo, ou dos produtos substitutos, ou poder negociar dos fornecedores, mas nas novas entradas eu posso chegar aqui e clicar, olha, quais são um dos problemas de novas entradas? As economias de escala são baixas, ok, qual é a importância que eu dou isto? 5, 3, 2, 1, e eu vou fundamentar. Depois, existe outro problema das novas entradas. Os canais de distribuição são de fácil acesso, ou seja, significa que qualquer empresa, se quiser, pode entrar dentro deste negócio porque os canais de distribuição são muito fáceis de obter, ou porque são baratos, ou porque existem muitos. Então, eu posso definir e posso programar. No entanto, se perguntarem assim, ok, mas eu posso adicionar mais funcionalidades, posso adicionar mais itens? Sim. Aqui nas definições, nós temos esta opção, nós chamamos isto de listas de referências. Então, aqui estão listadas todas as áreas do projeto de investimento e estas áreas são todas abordadas. A SWOT, os pontos fortes, a PEST, a análise PEST, os indicadores, os objetivos estratégicos que estivemos a ver ainda há bocado. Portanto, tudo isto é possível de eu adicionar novas funcionalidades, ou seja, novas listas, novos itens à lista de referência. Eu posso personalizar. E como veem, o software de qualquer maneira já tem aqui bastantes referências, já tem uma lista de referências bastante preenchidas, mas eu às vezes posso querer personalizar um bocadinho mais, então o software permite adicionar aqui muito mais funcionalidades. Depois, eu posso aqui mostrar outro tipo de mapas ou de modelos que ele faz, uma análise SWOT. Esta aqui já está pré-preenchida, mas se eu quiser aqui adicionar um novo, por exemplo, na análise dos pontos fortes, eu coloquei aqui boa carteira de clientes, uma proximidade dos fornecedores, boa localização, estrutura organizacional flexível, baixo custo do produto, mas eu posso adicionar aqui mais. Então, se eu adicionar mais, eu posso vir aqui à lista e dizer, olha, de facto, nós temos aqui na nossa empresa
digamos que criámos aqui um serviço, um departamento de investigações e desenvolvimento, e queremos apostar muito na inovação, em criar novos produtos, ou na agricultura, ou na distribuição, ou seja o que for. Então, vamos à procura. O software, por acaso, tem aqui uma opção, que é forte componente de investigação e desenvolvimento. Então, eu não tive que escrever nada, simplesmente coloquei lá aquela opção porque o programa já adicionou. Ou seja, esta lista de referências são muito importantes de trabalhar, porque facilitam imenso o trabalho, elas estão organizadas e estão adaptadas em função do conteúdo, do contexto que eu estou a trabalhar. No caso aqui é análise SWOT, então tudo o que vai aparecer aqui está relacionado com a análise SWOT. Isto vai me permitir compor um texto de uma forma muito mais fácil, não é? Eu sei o que eu quero fazer, mas em vez de estar a escrever e a perder tempo, o software já faz esse adiantamento e já permite eu desenvolver estes mapas ou estes textos de uma forma muito mais rápida. Depois temos várias áreas, plano de implementação, tudo que são textos. Por exemplo, se eu chegar aqui ao investimento e fontes de financiamento, eu tenho o ponto 11, tenho um texto onde eu posso descrever quais são os meus investimentos, mas tenho o quadro de investimentos, este 11.2, é o mesmo quadro que eu tenho preenchido no plano financeiro. Ou seja, eu preenchi no plano financeiro e o programa permite permite integrar dentro do plano de negócios o mesmo mapa. Eu também, se quiser, eu posso chegar em texto, por exemplo, no produtos e serviços, na descrição dos produtos e serviços, eu posso chegar aqui e adicionar um mapa, associar um mapa. Isto permite-me que o texto que eu escrever, quando sair o relatório final, ele sai com aquele mapa anexo. Nós temos depois aqui, já agora falar com os anexos, o software tem aqui uma opção ainda de adicionar documentação. Imaginem que nós temos algumas documentações que são utilizadas para o projeto, ou plantas da fábrica, ou mapas da zona, ou determinados licenciamentos, ou regulamentos, ou leis, ou decretos-leis do governo que corroboram ou conseguem comprovar este tipo de investimentos. Então eu posso adicionar aqui, ou seja, posso adicionar estes documentos e automaticamente eles ficam agregados ao software. É como se fosse uma espécie de um mini gestão documental. Os documentos ficam aqui todos ordenados e eu posso consultá-los sempre que quiser, ou seja, permite-me, em vez de andar à procura deles pelo meu computador, eles ficam agregados e anexados a este projeto de investimento, neste caso o projeto de investimento que eu estou a trabalhar. O projeto, nós também colocamos aqui, já que até mesmo como fizemos a primeira versão, um modelo que é extra aqui ao plano de negócios, que é um plano de negócios do INAPEM. Se quiser utilizar, no caso do mercado angolano, se quiser utilizar aquilo que o INAPEM utiliza para o desenvolvimento de um plano de negócios, ou seja, com coisas mais específicas, textos mais específicos para determinadas candidaturas, pode utilizar esta opção, mas é uma opção que vale, portanto, digamos que o principal de um plano de negócio é este que nós temos aqui. Depois, em termos de relatórios, temos já agora só indo ao plano estratégico, é a mesma coisa, ou seja, segue a mesma, algumas das análises são comuns, como é o caso aqui da análise SWOT, tem opções de missão, os valores, etc. No caso dos valores, segue a mesma funcionalidade. Qual é o valor mais importante para nós? Olha, um dos valores é optamos pela satisfação do cliente, para nós é muito importante. Então, há aqui um valor que é satisfazer o cliente, e eu aqui já tenho, não tenho que escrever, simplesmente cheguei aqui e coloquei logo a opção. Em termos de relatórios, o software permite exportar ou permite desenvolver um plano financeiro. Então eu vou aqui selecionar, ele tem esta opção de selecionar todos os mapas, ou então selecionar mapa a mapa. Eu aqui vou colocar só os mapas de depreciação de investimentos, só para nós vermos como é que ele gera, para não estar a gerar todos os mapas. Ele vai gerar todos os mapas baseados naquilo que nós selecionamos. E aquilo que o programa faz é gera os mapas desta forma, ou seja, aquilo que estão aqui a ver é depois possível de carregar neste botão de impressora e imprimir em PDF ou sair numa impressora. Portanto, eu aqui só optei por imprimir 2 mapas e um gráfico, mas eu posso imprimir os mapas que eu quiser, ou seja, todos os mapas que estão disponíveis podem ser impressos. Há de referir também que no plano financeiro eu posso chegar aqui, no caso, podemos ir ao mesmo, ao rendimento de investimentos. Estes menus que aparecem aqui em cima, eu consigo exportar ou imprimir todos os mapas que estão dentro do plano financeiro. Isto poderá ser útil para alguns mapas. Olha, imagina que eu quero incorporar isto dentro de um share Word.
ou quero fazer um trabalho à parte deste mapa. Então eu posso chegar aqui e exportá-lo para o Excel e o software exporta. De notar que o software não exporta a fórmula, só exporta a formatação e os valores, ok? Portanto, não há fórmulas nenhumas dentro daquilo que é exportado. Depois, o plano de negócio e o plano estratégico tem também uma opção de impressão, mas aqui permite uma coisa ainda mais interessante, que é eu exportar para o Word. Ou seja, eu selecionar o que é que eu quero, o que é que eu vou querer exportar, e ao exportar ele vai gerar ou pré-visualizo e depois posso imprimir em PDF ou para uma impressora, ou então utilizo a exportação para o Microsoft Word. Nós temos muitos clientes nossos que utilizam esta opção, porquê? Porque já têm já ficheiros e mapas ou já determinados templates, modelos em Word já feitos, personalizados, com cores, com formatações, etc., com determinadas personalizações, com logotipos das empresas, etc., e podem exportar para o Word e até adicionar mais texto e compor com mais texto. Okay? Portanto, nós aqui damos a liberdade total aos nossos utilizadores de poderem imprimir ou gerar qualquer tipo de mapa. Pronto, neste caso, como disse, o plano estratégico segue a mesma lógica. De referir, só resumindo, já estou a concluir, para não me alongar muito mais, é uma funcionalidade, é uma aplicação que permite, primeiro, criar de uma forma muito ágil, desenvolver de uma forma muito ágil e rápida um projeto de investimento, com todo o apoio, aquilo que um consultor ou com quem está habituado, um gestor que está habituado a trabalhar com projetos de investimento, utilizar estas funcionalidades. O programa já tem uma série de estrutura de menus, tanto no plano financeiro, como no plano de negócios, como no plano estratégico, que permite guiar quem está a trabalhar no projeto de uma forma muito mais lógica. E depois tem todas estas facilidades de o simulador de planeamento financeiro, nos planos de negócio, as listas de referências, que me permite preencher o texto de uma forma automática, ou seja, a redução de tempo aqui é muito importante, e depois os mapas que ele cria são os mapas muito focados naquilo que é um estudo de viabilidade. Pronto, eu acho que preenchi quase tudo aqui o que tinha a ver com o projeto de investimento. Não sei se quiseres agora pegar a partir daqui e esclarecer. Se alguém tiver algumas questões, algumas dúvidas, eu estou disponível para... Obrigado pela apresentação. Como viram, este software tem uma linha condutora que visa essencialmente facilitar, acima de tudo, o trabalho de consultores, gestores que elaboram projetos de investimento e planos de negócio. As novas funcionalidades visaram essencialmente dar aqui a oportunidade a gestores que trabalham essencialmente com empresas e projetos de investimento com histórico, ter essas necessidades aqui cumpridas com as novas funcionalidades que o Rui também acabou e teve a oportunidade de apresentar. Dito isto, há pouco o Abel tinha a mão levantada, não sei se tem alguma questão para colocar, também está aberto aqui um tempo para que possamos trocar algumas impressões, fazer algum esclarecimento de dúvidas que tenha ficado. Se quiserem colocar alguma questão, estão à vontade agora. Não sei se, entretanto, queres dar alguma conclusão, uma síntese final, enquanto primeira questão. Que eu tinha referido há pouco, ou seja, este software, além da experiência que nós temos a desenvolver aplicações nesta área, que é também um ramo onde nós trabalhamos, temos muito, é um software que está, digamos, ligado também à academia, às universidades, aos politécnicos aqui em Portugal, portanto, é utilizado por muitas startups, portanto, logo aí nós temos essa prova de conceito da aplicação, portanto, os mapas são mapas reais, são mapas que são utilizados de forma extensiva em contexto não só de trabalho real, mas também em contexto académico e para alunos finalistas, alunos de mestrados, etc. Portanto, seguem todos estes pressupostos de que são as teorias de análise de projetos de investimento e planos de negócios. E depois é uma ferramenta extremamente ágil, permite agilizar, permite trabalhar de uma forma muito rápida um projeto de investimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que o Abel e a Júlia, que têm aqui pelo menos intenções para colocar questão, e assim, há uma área específica para que possam colocar as vossas questões, mas eu vou dar voz, por exemplo, primeiro à Júlia,
E Júlia, se quiser, pode colocar a sua questão. Júlia? Alô? Sim, olá, Júlia, viva. Está-me a ouvir? Na perfeição. Ok. Muito boa tarde. Muito grata pela explicação muito clara que o Obrigado. Rui esteve a fazer do software. Mas eu tenho uma curiosidade, o porquê da personalização do software para Angola. Porque eu tenho uma visão de que a gestão deve ser, usando as práticas mundiais, está a ver, de gestão, não é? As boas práticas, não personalizar para um país específico, porque eu gostaria de saber o porquê desta personalização, se pode ser usado noutro sítio, porque também mencionou que há um outro que é direcionado para Cabo Verde, não é? Uhum. E neste momento em que há esta globalização, eu queria estar disponível para estar em qualquer sítio ao mesmo tempo, não é? Não Uhum. tenho que estar a comprar um software aqui e se me mover para um outro lado, já não o posso usar porque não está adaptado ao país. Okay. Sim, obrigado, Júlia, pela pergunta. Não, de facto, nós quando ao criamos, de facto, a base teórica que está inerente ao software, ela é universal, ou seja, tudo o que é, o que é a base do cálculo do estudo de viabilidade que nós utilizamos, nomeadamente o modelo dos cash flows descontados, ou os discounted cash flows, são utilizados a nível mundial. Qualquer livro, seja português, seja angolano, seja americano, seja anglo-saxónico, seja o que for, trata a mesma matéria. Portanto, ele nesse aspecto, até mesmo a estrutura de planos de negócio, ele segue igual, ou seja, não há diferenciamento. Onde é que existe? Nos mapas específicos, digamos, a componente mais contabilística que o software tem, não é? E é isso que nós, como a aplicação, nós vamos até ao pormenor das taxas de IVA, das taxas de depreciações, elas são componentes diferentes para cada país. E então, no caso de Angola e no caso de Portugal, estas pequenas diferenças, ou seja, o software basicamente, digamos que ele decorre o mesmo, só que existe esta especialização mais, digamos, mais prática, mais contabilística. Alguns termos que são utilizados ainda digamos, na contabilidade angolana que não são utilizados em Portugal ou que não são utilizados em Cabo Verde. Agora, de resto, aliás, nós temos temos um outro cliente que utiliza tanto a versão portuguesa como a versão angolana para trabalhar em vários mercados. Portanto, como eu disse, a adaptação do programa, aquilo que é a componente básica, que é a análise de projeto de investimento, a enumeração do que é a componente de investimento, a componente do cash flow de exploração, e depois a componente de financiamento, esse triângulo, para dar origem depois aos indicadores, ao VAL, à TIR, ao payback, etc. Tudo isso é universal. E isso, nessa diferenciação, não há diferenciação entre as várias versões. Isto é uma versão mais específica que nós temos e que, digamos, mais específica para algumas características contabilísticas que é necessário também colocar dentro da aplicação, nomeadamente os impostos, por exemplo, as taxas de IRS ou de imposto sobre o consumo, ou as taxas sobre o rendimento. Digamos, são essas personalizações que nós temos, de modo a que seja uma ferramenta mesmo ser utilizada, ou seja, porque o utilizador depois pode fazer um projeto muito amplo, não é? Utilizando uma ferramenta muito básica, até pode pegar, em teoria, qualquer no mapa desenvolvido para uma empresa americana, mas depois, para o seu contexto de país, vai ter que alterar muita coisa, porque nós sabemos que a questão de tesouraria de um projeto de investimento é muito importante e o objetivo não é só apresentar uma candidatura ou obter financiamento, mas é depois pegar nesse projeto de investimento, no plano de negócios e executar esse plano de negócios. Então, a parte de tesouraria, a parte de exploração diária, mensal, anual da empresa, isso é muito importante. E aqui os impostos entram também, e daí essa personalização que nós temos nas aplicações. Muito obrigada. Obrigada nada, pela explicação. Obrigado.
Abel, não sei se desejaria colocar alguma questão. Com certeza. Boa tarde, consegue-me Olá, ouvir? viva, na perfeição. Sim, senhora, eu quero começar por felicitar o apresentador por uma muito sucinta apresentação, muito clara. Apesar de eu ter apanhado um bocadinho pelo caminho, mas do que eu acabei por ver é realmente um software muito funcional e tem muitas das coisas que eu sempre busquei num software para elaboração de planos de negócio. E pronto, já fiquei um bocadinho ultrapassado nessa questão da personalização para Angola, porque eu ia me preocupar mais com as questões fiscais, porque da parte da apresentação que eu vi não fez referência às questões ligadas com a fiscalidade, mas acabou de referenciar agora ao responder a colega que me antecedeu. E então eu gostava muito de saber as possibilidades de acesso ao vosso software e se vocês têm, para além de tudo isso, um plano de formação para pessoas que queiram se especializar na gestão de projetos e utilização dessa aplicação. Ângelo, se calhar. Sim. Olá, Abel, obrigado pela sua interação. Assim, em termos de acesso ao software, julgo que se está a referir a uma possível compra do software, correto? Exatamente. Ok. Pronto. Basicamente, o processo de compra é um processo que passa das duas uma, ou por nós, onde os clientes nos fazem chegar os dados para procedermos à encomenda, ou então direcionam-se ao nosso site. Eu posso lhe disponibilizar o link e faz você mesmo a compra online. Uma pequena nota acerca do software: nós temos duas versões disponíveis. Portanto, existem 3 edições, edições diferenciadas por país. Existem, no entanto, para cada edição 2 versões. O Rui teve a apresentar a versão Premium, e a versão Premium é exatamente aquela que o Rui apresentou, que contém 3 planos: financeiro, de negócio e estratégico. No entanto, para consultores já que têm os seus próprios templates a nível do Word, para a parte de plano de negócio ou dos planos estratégicos e visem essencialmente melhorar a ferramenta do ponto de vista do Excel e a partir daí ter ferramentas mais sofisticadas, a versão Professional contém somente o plano financeiro e, naturalmente, o preço entre ambas diferencia-se. A versão Professional tem um custo de 800 euros, a versão Premium tem um custo de 950 euros. Okay? Temos vários métodos de pagamento, eu depois posso falar consigo de uma forma mais individualizada para fazer qualquer esclarecimento acerca disto. Relativamente à formação, é assim, este webinar acaba por focar essencialmente uma prática ao nível da formação, que é mostrar como é que se constrói um estudo de viabilidade e plano de negócios utilizando este software. Obviamente que estamos a falar a este nível e não estamos a falar numa ação de formação totalmente direcionada para a temática. Podemos contemplar isso, não está previsto essa ação de formação quando vendemos o software. No entanto, é uma questão de, se for do seu interesse, expor necessidades e eventualmente darmos retorno com um plano de formação adequado para si, bem como para a sua equipe. Sim, e que é normal nós fazermos também, Ângelo. Sim. Já por vezes fazemos algumas formações nesta área quando é necessário fazer, digamos, abordagens mais personalizadas do plano de negócios. Às vezes, por exemplo, uma startup ou alguém que está a criar um negócio e que não é propriamente da área de engenharias ou algo do género, e que aí nós damos esse suporte, não só em Angola, mas também aqui em Portugal. Portanto, eu pelo menos estou ligado a algumas áreas de suporte a startups e é uma área onde a formação, digamos, o encaminhamento para a área de projetos de investimento é importante, não é? Mas é algo, como o Ângelo estava a dizer, não vai haver oferta, mas é feita e temos essa oferta também e é personalizada em função daquilo depois que é a necessidade e a formação é adequada nesse sentido. Esclarecida, Bel. Ok. Eu vou então aguardar por esta interação, que disse que íamos ter particularmente, que é para eu colocar a minha ocupação com mais profundidade e receber uma solução direcionada. Ok, Bel, eu tenho os seus contactos, eu logo de seguida entrarei em contacto consigo via e-mail e estabeleceremos contacto a partir daí.
Por favor, e eu agradecia. Já agora, mais uma vez, felicitar o apresentador e os obrigado, doutor. desenvolvedores do software. Meus parabéns. Ok, Muito obrigado. Ok, espero vê-lo em breve. Mais alguma questão? Joaquim, colocou aqui uma questão, não propriamente relacionada com software, mas do ponto de vista de ser revendedor de software. Eu esta resposta a esta questão, Atinaldo, se desejar, eu entro em contacto também diretamente consigo. É algo que podemos sempre analisar. Sei que na audiência estão pessoas que eu tenho vindo a manter contacto recentemente. Não sei se essas pessoas querem aproveitar este tempo para algum esclarecimento. Uhum. Não. Pronto, é assim. Também o compromisso é o seguinte: questões que permaneçam e que desejem colocar através de e-mail, eu darei resposta a cada um. Eventualmente, também, se for necessário, o Rui dará o seu feedback sobre algumas matérias, mas eu também irei disponibilizar este vídeo nas nossas redes sociais, portanto é uma questão também de estarem atentos e voltarem a revisitar este conteúdo. Caso contrário, também podem me solicitar, eu devolvo por e-mail e pronto. Não havendo questões, Não sei se tinha também o Joaquim Chivela, tinha levantado a mão, não sei se... ok. Joaquim, não sei se deseja colocar alguma questão nesta altura. Então, sim, consegue Olá, ouvir, Ângelo? olá, viva Joaquim. Boa tarde. Viva. Boa tarde. Primeiramente, felicitar o Rui, foi uma apresentação daquelas top. Tenho feito vários updates relativamente a planos de negócio e esta foi melhor que todas que já fiz. Uma vez que o software foi feito para a realidade angolana, ou seja, direcionado para Angola, a questão do custo de aquisição foi feita na questão de euros, mas tendo em conta as dificuldades de transferências que nós temos tido cá em Angola, há uma possibilidade da aquisição ser feita na moeda local? Infelizmente não, Joaquim. Temos diversos meios de pagamento disponíveis, não só através de transferência bancária, mas através de PayPal ou cartão de crédito, mas não o pagamento em moeda local não é possível. Eu estou interessado com o software, eu vou fazer o possível, porque eu tenho feito estudo de viabilidades, mas em ferramenta Excel, que é muito trabalhoso, leva muito mais tempo. Sim, e pelo que o Rui apresentou, há aqui a questão de redução na elaboração do projeto, faz-se menos tempo. Nós poderíamos adquirir, por exemplo, se houvesse eu adquirir para daqui a 2 meses, transferir diretamente para uma conta específica a ser enviada, como é que funciona o processo de aquisição. E eu queria tudo isso claro para que quando eu tiver com disponibilidade de moeda estrangeira, conseguiria a aquisição o mais rápido possível. É assim, Joaquim, essas questões eu estou a apontar e acho que será oportuno voltarmos a esse tema, se calhar de uma forma mais individualizada, ok? Já ficou uma visão genérica da acessibilidade da ferramenta, já ficou também uma visão clara de quais são os meios de pagamento disponível. Eu julgo que não é objetivo deste webinar virá-lo exclusivamente para a vertente comercial. Eu isso guardarei e entrarei certamente em contacto consigo e trataremos das coisas de forma individualizada. Seria relevante, sim, e se calhar mais proveitoso para todos era utilizarmos este tempo mais numa lógica de esclarecimento de dúvidas, embora o Rui tenha dado de uma forma exaustiva a apresentação do software, mas dúvidas que tenham, termos aqui feedback em tempo real.
realmente não há dúvida, a minha questão era no processo de aquisição, porque o Rui foi magnífico, então não tem como ter dúvida. Aqui já a aplicação do conhecimento na área de gestão financeira, cálculos financeiros, quer dizer que para que se consiga a utilização tem que ter domínio de alguma matéria. Muito obrigado pela atenção e é tudo. Okay. E nos vemos em breve. Muito obrigado, Joaquim. Obrigado. Pronto, Rui. Nesta altura, eu acho que, tendendo a que não há questões acerca do software, daríamos por concluída esta sessão. Volto novamente a referir qualquer questão que tenham, através de e-mail, estão à vontade, através do nosso site, rcrcontabilidade.pt. Tem lá muita informação acerca do software, mesmo em termos daquilo que são características técnicas, funcionalidades, etc. do software. Tem muita informação lá e os canais normais de comunicação estão abertos, portanto, estamos receptivos a isso. Ok? Essas questões. Da minha parte, obrigado sim pela vossa atenção e obrigado pela vossa presença e espero contar a vê-los muito dentro em breve. Agradeço a presença de todos também e até breve. Obrigada. Em breve. Obrigado.